Bem-vindos a todos e todas. Hoje temos mais uma conversa dos Blue Focus. Os Blue Focus são uma série de webinar que nós estamos a realizar no âmbito do Blue Generation, que é um projeto europeu financiado pela EEA and Norway Grants, que visa promover a empregabilidade juvenil nos vários setores da economia azul. Hoje, em particular, vamos falar da aquacultura, com o nosso convidado João Rito. Portanto, vamos começar, começar logo com a primeira pergunta que fazemos ao João Rito, que é como é que se aproximou do estudo da biologia marinha e da aquacultura? Qual é o percurso, no fundo, que seguiu? Muito bem. Olá a todos. Antes de mais, obrigado por este convite, para poder partilhar um pouco daquilo que é o meu percurso e daquilo que são os meus projetos. Então, respondendo à tua pergunta, Gianpiero, uh, eu sempre gostei muito de biologia, da natureza, desde muito novo, que acompanho muito este contato com o mundo natural. Uh, Quando entrei para a universidade, estudei em Coimbra, entrei em Biologia. Eu sou de Coimbra, portanto, na altura, o que estava disponível relacionado com esta área era um curso, uma licenciatura de Biologia Geral, genérica, não era especializada em nenhuma área. Portanto, eu fiz essa minha licenciatura com contato com várias partes. Durante essa licenciatura, eu já tinha esta preferência, mas tipo, confirmei a minha preferência pela área marinha. Não havendo essa área totalmente disponível, ou seja, mesmo um pouco nessa área disponível em Coimbra, o mais parecido que eu tinha lá para seguir os meus estudos e para fazer um mestrado era um mestrado em ecologia marinha, marinha estuarina, pronto. Portanto, eu então nessa altura integrei um grupo de investigação da Universidade de Coimbra, com o professor Miguel Pardal, que foi com quem eu trabalhei. Fiz o meu mestrado com um estudo de uma população de bivalves no estuário do Mondego. Gostei, mas não era ainda assim aquela área que me atraía brutalmente e que eu gostava. Ou seja, eu aí tentei, ok, gostava de tentar perceber outros tipos de projetos também, onde é que eu podia trabalhar. Nessa altura ou seja, acabei o meu mestrado. Tive a sorte de que dentro do meu grupo de investigação na altura em Coimbra havia uma oportunidade de contratar bolseiros. Ou seja, nessa altura estamos a falar de uma altura em que eu estou a terminar a minha formação, eu não recebia nada, não tinha salário, e o meu professor, o meu orientador, teve um projeto aprovado em grande escala, que tinha incluído a contratação de algumas pessoas. E ele perguntou-me se eu podia ser uma dessas pessoas. Eu disse que sim, para mim foi excelente porque logo desde cedo comecei logo a ganhar o meu salário, o meu dinheiro, pronto. Não é propriamente um contrato, é uma bolsa, mas ainda assim era ótimo. E eu aí comecei a trabalhar mesmo já relacionado com biologia marinha, mais qualidade da água no meio do mar, fiz as saídas de campo de barco e tudo mais, e essa parte adorei, foi mesmo uma coisa que eu tive muito mais contacto e gostei mesmo muito. Depois disso, lá está, como todos os projetos, tem um tempo determinado, ou seja, começa agora, acaba 2 anos depois ou 3 anos depois. Pronto, depois desse projeto, fui convidado para integrar outro projeto de um outro colega meu, que também fazia parte do mesmo grupo, esse totalmente relacionado com a aquacultura. Eu posso confessar que nessa altura não sabia praticamente nada sobre a aquacultura. Portanto, era um mundo completamente novo. Nós não estudámos aquacultura na nossa licenciatura, nem no nosso mestrado em Coimbra. Portanto, aquilo era uma área de saber completamente nova. E foi engraçado, porquê? Porque o objetivo era que eu ficasse a liderar o projeto em Coimbra, que esse meu colega estava a trabalhar a partir de Barcelona, e eu tinha que começar um laboratório de aquacultura, fazer umas experiências com peixes, peixes carnívoros, neste caso fiz com robalos e com douradas, elaborar, executar experiências, recolher as amostras, depois analisar as amostras, depois a outra parte do projeto era mais relacionada com bioquímica e biologia molecular e celular. Portanto, depois fiz todo o processo, ou seja, desde a preparação dos peixes, o transporte dos peixes, manutenção dos peixes em laboratório, execução das experiências, recolha das amostras, processamento das amostras e interpretação dos resultados finais. Portanto, ou seja, era um projeto em que tu, apesar de gostas mais de uma área de saber, aqui tens que integrar todas as áreas de saber diferentes para tu perceberes o contexto do projeto inteiro. E ali o objetivo era
encontrarmos formas de utilizar novos ingredientes em aquacultura para peixes carnívoros, que é a maior parte da aquacultura que existe, que possam reduzir a necessidade de proteína dentro das rações. Ou seja, reduzir a necessidade de proteína, que é mais insustentável, para encontrarmos formas mais sustentáveis de fazer a inclusão desses nutrientes. Portanto, esse projeto cativou-me completamente. Eu fiquei apaixonado pela aquacultura nessa altura, adorei mesmo. É daquelas coisas em que tu, quando começas a fazer uma coisa que gostas, tu dedicas-te a sério a essa tarefa e realmente faz toda a diferença, porque não só estás muito mais motivado, como também os resultados que tu fazes são também muito melhores. Depois disso, comecei a trabalhar não, acabou o projeto e eu tive que me candidatar a uma bolsa de doutoramento, também lá na Universidade de Coimbra, para conseguir continuar com o salário, naturalmente, não, para ter uma bolsa, né, um salário final do mês, e foi aí que a minha bolsa foi aceita, então continuei com os meus estudos na área da aquacultura, também era, na verdade, um segmento que já tinha estado a estudar previamente, e pronto, foi aí que iniciei o meu contacto mais sério com o mundo da aquacultura e da biologia marinha. Eu comecei a viajar pelo mundo todo, a ir a congressos, praticamente ia a congressos todos os anos, fui para várias partes do mundo e comecei a ter um contacto muito próximo com a Sociedade Europeia da Aquacultura, chama-se IES, European Aquaculture Society. E nessa associação, sem fins lucrativos, que está sediada em Bruxelas, não, na Bélgica, eu fui convidado para integrar o grupo dos estudantes dessa associação. É uma atividade completamente voluntária. Para quê? Para ajudar os congressos, para ajudar a integrar os alunos no mundo da aquacultura, no mundo empresarial, que era um mundo que eu também não tinha qualquer tipo de contacto. Portanto, o meu contacto na altura, até à altura, com a aquacultura era um contacto totalmente e meramente académico. Portanto, trabalhava numa universidade, num grupo de investigação e era isso que eu fazia. E depois comecei o meu doutoramento. Depois, com estes contactos todos que eu comecei a ter, fiz um estágio numa empresa no Vietnã, tive vários contactos com uma realidade que não era aquela que nós estávamos habituados, que eu estava habituado aqui em Portugal, aqui em Coimbra, e portanto foi também mais uma vez aquilo que eu chamo Life Changing Event, que basicamente fez-me ver o mundo de uma forma ligeiramente diferente. Que era, ok, eu adoro a aquacultura, adoro trabalhar com esta área, mas eu queria aplicar o meu conhecimento, aquele conhecimento que eu estou a angariar, não apenas a fazer investigação científica no mundo académico para publicar artigos, que é muito válido, mas eu queria fazer algo mais. E aquilo que eu queria era realmente tentar incluir esse conhecimento na criação de uma empresa. Sabia que isso era mesmo muito difícil, que as taxas de aprovação de sucesso eram baixíssimas, que tinha que encontrar a equipa ideal, e pronto, mas foi a partir daí, durante o meu doutoramento, que comecei a fazer aos poucos esse exercício, de tentar encontrar as pessoas certas para começar este projeto comigo, estudar de que maneira, que tipo de áreas de saber é que eu tinha que aprender, que tipo de cursos, formações é que eu tinha que fazer, ir a eventos, conhecer muitas pessoas, aumentar a minha rede de contactos. Portanto, aos poucos comecei a fazer isso, ainda durante o meu doutoramento, até que decidi que queria mesmo começar a minha empresa. Comecei já a ter reuniões ainda durante esse período em que eu estava lá em Coimbra, até que chegou uma altura que já tínhamos a equipa definida, a equipa certa, éramos 4 fundadores, e fizemos uma série de estudos, investimos algum dinheiro nestes estudos do nosso tempo. Pronto, a nossa ideia era mesmo ser produtores da aquacultura, produtores de peixe, de pescado de alta qualidade, usando uma tecnologia que é a tecnologia RAS, e, portanto, houve uma altura que nós fomos obrigados a criar a empresa para nos podermos candidatar a fundos públicos. E, portanto, foi exatamente aí nesse momento que nós, ok, não dá para adiar mais, vamos ter que criar a empresa. Porque é um momento que tu tentas sempre adiar, porquê? Porque a partir do momento em que tu crias a empresa, tu começas a pagar impostos, começas a gastar muito dinheiro, percebes? Tens que investir mesmo no teu dinheiro. E tu, na altura, como a empresa não tem dinheiro ainda, não vende nada, não tens forma de pagar salários. Então é um momento muito difícil. Mas nós optámos, tomámos essa decisão e criámos a empresa em 2017. Portanto, foi assim que surgiu a Ciência. Eu sei que tu tens uma apresentação para Tem, mostrar, sim. ok. Podemos ir mais nos pormenores, então, da ciência. Ok, eu vou tentar fazer esta Hum. apresentação. Portanto, o tópico é exatamente otimizar, como é que nós podemos otimizar os padrões de sustentabilidade em aquacultura, porque esse é o nosso objetivo, é aumentar a produção de pescado a nível mundial,
de modo a criar um produto de alta qualidade que não danifique o ambiente, que não explore mais recursos ambientais que já não existem com a crescente população mundial. Portanto, como é que nós podemos melhorar a sustentabilidade e a pegada ambiental desta atividade que é produzir alimento de alta qualidade para a população humana? Então, primeiro eu gosto de mostrar alguns exemplos da aquacultura. Portanto, estando inseridos em Portugal, é muito fácil perceber que as pessoas não são muito apologistas da atividade da aquacultura. Portanto, Hum. porquê? Porque quando nós falamos de aquacultura, as pessoas associam sempre a um produto de má qualidade e associam a imagens como esta, que são imagens reais sobre aquilo que é a aquacultura, daquilo que é a aquacultura em algumas partes do mundo. Portanto, isto é uma imagem da aquacultura, tal como esta, isto são basicamente problemas que houve num determinado projeto. E isto é um peixe proveniente da aquacultura também, bem como estes restos de salmão que teve algum problema. Mas também podemos associar a aquacultura a outro tipo de imagens, como por exemplo esta imagem, que são jaulas no meio de um sítio lindíssimo, com uma água que parece cristina. Ou seja, aqui estamos a ver peixes criados num ambiente natural que nos transmite uma sensação de boa qualidade, tal como esta imagem, aqui no meio dos fiordes na Noruega, tal como aqui, ou seja, temos uma sensação de um produto de muito melhor qualidade do que as imagens anteriores. Portanto, isto também pode ser aquilo que nós associamos à aquacultura. E mais recentemente também vemos outros projetos de tecnologia mais avançada. Aqui estamos a falar de uma jaula em forma de esfera que se afunda para evitar as condições adversas do mar à superfície. E é um dos projetos mais recentes, que é o Ocean Farm One, que é um projeto de grandíssima escala, que é basicamente baseia-se numa plataforma petrolífera, transforma esta unidade numa jaula gigantesca que aguenta com as condições offshore, com ondas de 15 a 20 metros, com correntes fortes, sem grandes problemas. Pronto, mas além disto tudo que nós aqui verificámos, nós temos outra noção daquilo que é a aquacultura também. Então, a nossa ideia é mais semelhante a esta imagem. Esta imagem é um projeto da aquacultura, mas aqui não vemos no meio do mar, não vemos no meio em ambiente pristino nenhum, vemos num ambiente completamente artificial. Vemos, na verdade, um pavilhão indoor, land-based, portanto, é baseado em terra, com água, ou seja, tanques cheios de água, tanques enormes, cheios de água, onde são produzidos então os peixes. E este tipo de projetos nós chamamos de projetos de RAS, que são sistemas de aquacultura em recirculação. E eu vou explicar quais é que são as vantagens deste tipo de projetos. Portanto, que nós Scientia, também trabalhamos apenas com RAS e acreditamos que este tipo de projetos são projetos que nos permitem uma série de vantagens. A mais importante de todas, porque para nós trabalhar com a aquacultura tem que se basear num primeiro objetivo. O primeiro objetivo é garantir o bem-estar animal. Nós, como biólogos que somos, nós, como pessoas que respeitam o ambiente e que respeitam a natureza, respeitam os animais, achamos que é importantíssima esta parte. Primeiro, por razões éticas, porque obviamente não queremos promover o sofrimento a nenhum organismo e achamos que isto é realmente muito importante, transmitir esta ideia a toda a gente e educar as pessoas a que façam o mesmo. Segundo, porque nós, usando este tipo de projetos, nós conseguimos melhorar a performance zootécnica dos animais. Porquê que conseguimos fazer isso? Porquê? Porque dentro daquele ambiente artificial, nós, usando tecnologia de ponta, conseguimos garantir as melhores condições de crescimento destes peixes, destes organismos. Ou seja, eu consigo garantir que as condições aquáticas, os parâmetros aquáticos, estão na temperatura certa, no pH certo, na luminosidade certa, na salinidade certa. Todas estas características eu consigo assegurar naquele ambiente artificial, certo? Mas onde eu consigo garantir estes parâmetros abióticos, que são os parâmetros ótimos para uma determinada espécie crescer em ótimas condições. Portanto, isto vai se refletir numa melhor performance zootécnica dos animais. E isso, por exemplo, reflete também no crescimento mais rápido. Portanto, eu tenho um peixe que neste ambiente, com a temperatura certa, com as condições certas, cresce muito mais rapidamente do que no ambiente natural. Porquê? Porque não tem que gastar energia a caçar, não tem que gastar energia a adaptar-se a estas constantes mudanças nas condições ambientais
e, portanto, consegue conservar essa energia toda e canalizá-la para o crescimento mais rápido. Isto sem usarmos qualquer tipo de antibióticos, contaminantes, Uhum. nem fatores de crescimento, nada. É só alimento de alta qualidade, nutrientes de alta qualidade e tecnologia, ou seja, que garante água também de alta qualidade. E isto vai se refletir também numa melhor eficiência alimentar. O que é uma melhor eficiência alimentar? A eficiência alimentar é uma unidade que é o FCR, que é o Feed Conversion Ratio, que é a taxa de conversão alimentar, que quanto mais baixa melhor é, mais eficiente é um organismo a converter um alimento em biomassa, ou seja, em crescimento. Ou seja, significa que quando eu vou dar este exemplo que é mais fácil. As vacas, por exemplo, têm um FCR de 10, os porcos de 5, as galinhas de 3, os peixes normalmente já andam entre 1 e 2. Ou seja, significa que 10, quando eu digo 10, significa que eu tenho que alimentar uma vaca com 10 quilos para que ela cresça 1 quilo. Portanto, isto é obviamente É. muito pouco eficiente. Hum. Quanto mais baixo este valor for, mais eficiente é o organismo a converter esse alimento em biomassa, no seu próprio corpo. Portanto, os peixes são já dos organismos mais eficientes nesse sentido. E nós, com este tipo de tecnologia, conseguimos chegar a valores de FCR abaixo de 1, o que é realmente o mais eficiente que nós conseguimos atingir. O RAS também nos permite outras características, como, por exemplo, nós conseguimos cultivar organismos sem utilizar antibióticos ou outros fármacos. Isto significa que nós não vamos nem contaminar a água, nem contaminar o próprio peixe. E assim, tipo, evitamos aquela ideia de criar, de promover a criação de bactérias resistentes a antibióticos, porque os antibióticos são-nos bastante úteis para nós conseguirmos curar-nos contra algumas doenças, né? Outra coisa é conseguimos produzir mais peixe com uma menor área, ou seja, temos mais produção por área, ou seja, com isto conseguimos uma densidade mais aumentada de cultivo. Isto muitas das vezes as pessoas associam a densidade mais elevada a pior bem-estar animal. Isto não é verdade. Porquê? Porque nós conseguimos ter mais peixes por unidade de volume e garantir o seu bem-estar na mesma, garantindo que a água está sempre em ótimas condições. Portanto, normalmente associa-se mais densidade a pior qualidade da água, porque há mais organismos a excretarem para a água, e a pior qualidade da água, obviamente, vai pôr em causa o bem-estar animal. Se nós garantirmos que a qualidade da água é assegurada com a tecnologia que nós usamos, então nós podemos aumentar a densidade, garantindo o bem-estar animal na mesma. Portanto, acho que foi temos um baixo consumo de água, que é um indicador de sustentabilidade. Portanto, usamos água marinha, neste caso, mas praticamente não usamos água potável, água doce. Portanto, garantindo que essa água é utilizada para outros fins. E conseguimos também aplicar melhores técnicas de abate neste tipo de projetos. Porquê? Porque temos tudo canalizado e temos tudo confinado a um espaço controlado e conseguimos abater os animais sem que eles sofram rigorosamente nada. Isto é muito importante para nós também. Hum. Temos baixas emissões de carbono comparado com outro tipo de projetos de cultivo de aquacultura, porque conseguimos otimizar uma série de processos energéticos que garantem que, por exemplo, não necessitamos de barcos, de embarcações que consomem, obviamente, uma série de combustível e têm emissões associadas para a atmosfera, e temos uma produção em massa totalmente controlada, ou seja, nós não temos que andar a usar áreas enormes, e podemos produzir mesmo muita quantidade numa área muito mais confinada, libertando espaços, outro tipo de espaços, para outro tipo de atividades que são, obviamente, competidoras com a aquacultura. Naturalmente, como eu estava a dizer, nós queremos respeitar o ambiente e, portanto, estamos a aplicar técnicas de economia circular, como, por exemplo, queremos recuperar os nutrientes, que são as excreções dos próprios peixes, para a produção de outras atividades, como, por exemplo, a aplicação do IMTA. O que é o IMTA? É um projeto chamado Integrated Multi-Trophic Aquaculture, em que nós, com os nutrientes libertados, as excreções libertadas pelos peixes, conseguimos usar essas excreções que são nutrientes, nada mais nada menos do que nutrientes de alta qualidade, cultivando outros organismos de níveis tróficos inferiores, como, por exemplo, organismos filtradores, como são os bivalves, ou organismos detritívoros, como são, por exemplo, os pepinos do mar. E conseguimos também, com os nutrientes que estão dissolvidos na água, crescer algas. Podem ser microalgas, como podem ser macroalgas. Isto é, obviamente, uma recuperação, um reaproveitamento, um desperdício para a criação de outros produtos de alto valor comercial. Podemos também aproveitar os restos do processamento do pescado, ou seja, vamos imaginar que nós vamos filtrar o peixe. Se filtrarmos o peixe, há aquela parte que nós não vamos consumir. Essa parte que nós não vamos consumir pode ser aproveitada para outros fins. E esses fins
podem ser diversos, podem ser a produção de farinha de peixe e óleo de peixe, como pode ser a produção de produtos nutracêuticos ou cosméticos ou até na área da medicina. E outro facto muito importante que é a nossa energia pode ser proveniente de energia renovável. Portanto, nós podemos cobrir os nossos projetos com os nossos edifícios com painéis fotovoltaicos e produzir a própria energia que nós estamos a consumir. Portanto, isso melhora bastante a nossa pegada ambiental. Hum. Pronto, isto é o contexto no qual nós quisemos então criar a nossa empresa e então baseando-nos neste tipo de conceitos para criar então a ciência e aumentar, melhorar então a nossa atividade. Foi assim que nós criámos a Ciência, que é uma startup de agricultura em Portugal, para resolver o problema de como é que nós vamos conseguir aumentar, alimentar sustentavelmente a crescente população mundial e, ao mesmo tempo, garantir uma série de parâmetros que os consumidores exigem neste momento, como, por exemplo, a biossegurança, a diversificação, a transparência e a sustentabilidade. De acordo com a FAO, a produção de peixe tem que aumentar em cerca de 110 milhões de toneladas até 2030, o que equivale a cerca de 1,1 trilhões de euros, ou seja, um valor mesmo muito elevado. Nós queremos fazer parte da solução produzindo corvina. A corvina é um peixe branco de alta qualidade, com um excelente sabor, com um perfil nutricional, um excelente perfil nutricional, uma baixa taxa de consumo alimentar, crescimento rápido e tem uma excelente aceitação por parte do público. E nós queremos ser a primeira empresa a nível mundial a produzir corvina nos sistemas RAS que eu acabei de explicar. Porquê? Porque nós conseguimos assim garantir o bem-estar animal e evitar a presença de doenças e de parasitas sem utilizar qualquer tipo de antibióticos ou de outros químicos ou de fármacos. E assim não contaminamos a água nem contaminamos o próprio peixe, que vai ser o nosso alimento. O sistema que nós desenhámos para produzir cerca de 1.000 a 1.500 toneladas de corvina por ano é este sistema que ocupará uma área de cerca de 12 mil metros quadrados. Portanto, o nosso mercado serão distribuidores de peixe e canal Oreca. Em Portugal temos um consumo de pescado que chega quase aos 60 quilos por per capita por ano. E a importação de Portugal atinge cerca de 1.772 milhões de euros por ano de pescado. Temos os nossos competidores, que são as pescas e os aquacultores offshore, mas temos uma vantagem em relação a eles, que é a garantia de biossegurança, rastreabilidade, qualidade, de proteção ambiental, tudo junto no mesmo peixe, que pode ser o peixe do próprio consumidor. E o consumidor, ao escolher este peixe, pode ajudar a salvar os oceanos e a reduzir a pressão sobre o ambiente. O nosso modelo de negócio será com a nossa própria maternidade e crescimento, crescer corvinas até 2,5 kg, que depois são transformadas em diferentes produtos, sendo principalmente filetes, mas podem ser outro tipo de produtos, como almôndegas, hambúrgueres, o que quer que seja, sendo que os produtos são sempre identificados com a nossa marca, rastreados e certificados como produtos de alta qualidade. O nosso objetivo no futuro será escalar esta unidade comercial que vocês veem aqui nesta imagem, que vai ser a nossa primeira unidade comercial, para com outras unidades comerciais em várias partes do mundo, onde o mercado exige ou procura mais peixe. Porquê? Porque assim nós podemos produzir localmente e comercializar localmente, em vez de estar a produzir um local e transportar para o outro lado do mundo. Isto é a nossa roadmap. Nós basicamente, vou resumir um pouco, queremos ter os primeiros peixes na água em 2024, ter as primeiras vendas em 2025 e ter o retorno no investimento em 2029. Como alguns elementos de tração, queremos evidenciar, temos aqui vários elementos, mas também para reduzir um pouco o tempo gasto, eu queria evidenciar que nós somos uma empresa reconhecida com a idoneidade por parte da ANI, como empresa com idoneidade para fazer investigações de desenvolvimento. Temos uma série de investidores interessados em investir no nosso projeto. Fomos reconhecidos pela PwC com o diploma de Revelação Azul de Empreendedorismo em 2020 e executámos um projeto piloto, tendo já alguns clientes interessados no nosso produto. A equipa é composta por mim e pelo Nuno. Começámos esta empresa em 2017 e não só. Nós somos dois biólogos que iniciaram este projeto, mas temos outros sócios connosco, como por exemplo o John, a Sónia, o Thierry, que foi um investidor, e a Holdaway, que é uma empresa na área de negócio e com serviços financeiros e legais, que nos apoia bastante. Portanto, resumidamente, nós criámos a Ciência com o objetivo de produzir
peixe de alta qualidade, salvar os oceanos da pressão que é imposta sobre o oceano atualmente, produzir um peixe sem contaminantes, que seja ambientalmente, que seja eco-friendly, ou seja, que seja amigo do ambiente e que esteja disponível ao longo do ano todo, sem estar dependente das estações, de diferentes estações do ano, para o consumidor final, para o mercado. Portanto, resumidamente é isto. Vou só mostrar umas imagens reais daquilo que é o nosso piloto que estamos a executar aqui em Peniche. Aqui tem umas imagens. Portanto, como veem, é um projeto indoor, altamente moderno, com uma série de tecnologia. E aqui estão a ver a sala onde nós temos os peixes nos tanques, com todas as condições controladas, luz controlada, qualidade de água controlada. Estes são os primeiros peixes. E agora algumas imagens virtuais daquilo que será o projeto de escala comercial, também a implementar aqui em Peniche. E é isto. Muito bem, obrigado pela apresentação. Claro. É um projeto, eu acho fantástico porque assim, parece uma sustentabilidade sem compromissos, a 100%, digamos assim. Aliás, pode ser um projeto, como tu disseste, escalável e que vai também ter um impacto sobre o desenvolvimento local. Sem dúvida. Local, nacional, sem dúvida que sim. Sim. Hum, E a ideia é Portanto, replicar exatamente sim. isso. Hum, hum, hum. Portanto, como tipo, projetos como este, como a ciência e outros parece que vão ser cada vez mais frequentes, porque também a União Europeia está a investir muito na aquacultura e prevê-se que a maior parte, sim, do peixe que vamos comer no futuro vai ser peixe da aquacultura e já não da pesca, não é? Sim, É isso. sem Uh, dúvida, sim. Portanto, uh, podemos dizer também que vai crescer as oportunidades, não é, de emprego neste setor no futuro, né, nos próximos anos. Sim, Ou a é um ideia é processo que lucro. já está a acontecer? Eu acho que já começou a acontecer, assim, Hum, não há dúvida nenhuma que todos os relatórios mesmo de políticos, decisores políticos de algumas entidades a nível internacional, a nível mundial, indicam que realmente a aquacultura tem que aumentar muito mais para conseguirmos produzir de uma forma sustentável, ou seja, amiga do ambiente. Isto criará uma série de postos de trabalho altamente qualificados e não só, portanto, uma série de oportunidades para também promover empregos e postos de trabalho que sejam justos, que deem as condições de vida normais às pessoas. Obviamente, não estamos a pôr em causa que a pesca não seja importante, a questão é que as condições do emprego, por exemplo, na pesca, são bastante mais difíceis do que em empresas da aquacultura, não há dúvida nenhuma. E aqui a ideia é exatamente também conseguirmos promover boas condições de vida a todas as pessoas, a todos os trabalhadores que possam vir a trabalhar neste setor, sem dúvida. E quais é que são as oportunidades em termos de emprego neste setor hoje em dia? Tipo, há empregos só por que tipos de profissionistas? Sabemos biólogos especializados em aquacultura, como tu, mas há também outras profissionalidades à volta do setor? Bastante, bastante mesmo. E aliás, nos últimos 2, 3 anos, o que se tem visto acontecer é o setor da aquacultura, que antigamente era visto apenas para biólogos, para pessoas que trabalharam para aquacultores, pessoas que estudaram a biologia da espécie, etc., que sabem que estas partes todas, está a atrair muito mais atenções, importando conhecimento de outros setores, como por exemplo o conhecimento tecnológico. Ou seja, há certas tecnologias que já foram desenvolvidas e aplicadas noutras áreas que podem ser e são bastante importantes a serem aplicadas também no setor da aquacultura, que melhorará não só as condições de cultivo dos organismos, como também melhorará bastante a sustentabilidade, as operações deste setor. Eu vou dar aqui um exemplo muito simples e mesmo para perceber isto de uma maneira muito fácil. Por exemplo, já existem imagens, gravação de imagens por câmaras,
com inteligência artificial e image learning, que nos permite detectar uma série de coisas, por exemplo, contagem de carros na estrada, uma série deste tipo de coisas deste género. Ou seja, neste momento já se importou esse tipo de tecnologia para a área para o setor da aquacultura, para que os aquacultores das empresas consigam ter um controlo daquilo que está debaixo da água, dos peixes, do cultivo dos peixes, ou seja, conseguimos controlar comportamentos dos animais, garantir que os comportamentos dos animais são os naturais e não estão em estado de stress, contagem de animais, saber quantos animais existem em determinado espaço, conseguir detectar o peso dos animais apenas pelo formato da imagem, ou seja, uma câmara consegue aplicar um algoritmo que sabe qual é que é o peso de determinado animal que ela acabou de observar. Portanto, isto são tecnologias que existiam, que foram desenvolvidas para outros setores e que nós agora estamos a importar. Portanto, tanto o setor tecnológico, como, por exemplo, o setor de engenharia. Portanto, cada vez mais é necessário engenheiros que pensem e repensem novos projetos de cultivo deste tipo de organismos. Ou seja, estamos a falar de aplicação em enragem, então é muito óbvio, né? Nós desenvolvemos aquelas tubagens todas, eletricistas, canalizadores, ou seja, há uma série de setores, de profissões Uhum. diferentes que podem ser integradas no setor da agricultura. Já para não falar, obviamente, tudo o que é relacionado com o negócio, não é? A parte de comerciais, de venda, de garantir o bem-estar e a qualidade de uma equipa dentro de uma empresa. Portanto, há uma panóplia diferente de pessoas de diferentes setores que podem integrar uma empresa de aquacultura. Eu Ah. posso acrescentar um ponto que é, eu atualmente não sou apenas um sócio fundador da Ciência, eu também tenho outro cargo, atualmente sou o diretor executivo do board da Blue Bio Alliance, que é uma Uhum. associação sem fins lucrativos para promover a bioeconomia azul, o setor da bioeconomia azul em Portugal, ou seja, a economia azul que esteja e utilize e que se baseie em biorrecursos. Portanto, o que acontece? Esta associação é uma associação que tem como objetivo aumentar a sua rede de contactos, aumentar a sua networking para que estas entidades todas que trabalhem Uhum. nesta área uh, se colaborem umas com as outras, entrem em parcerias, desenvolvam cada vez mais projetos para que esses projetos possam vir a crescer e melhorar a economia a nível nacional. Ou seja, aproveitar os recursos naturais que existem em Portugal para realmente promover esta economia, que não só, obviamente, melhorará as condições de vida de todos nós, como melhorará também as potencialidades do setor da forma como as operações atualmente são feitas. Portanto, a ideia é melhorar tudo. Portanto, eu também Uhum. trabalho nesta associação atualmente. E quem quiser saber mais é só ir ao site da Blue Bio Alliance, contactar através do e-mail que lá está. Temos todo o gosto de explicar. Temos uma série de empresas que trabalham, que oferecem serviços através da Blue Bio Alliance com condições melhoradas, que podem ser bastante interessantes. Portanto, quem quiser saber mais, há sempre projetos a integrar e tudo mais. Acho que é muito útil. Para mim é um prazer, nós não recebemos nada em troca deste cargo, mas é um prazer poder ajudar o setor da economia azul em Portugal desta forma.